Queridas, que o Senhor ele tem algo muito intenso, muito poderoso para liberar sobre nós. E eu quero que você levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu estou aqui e eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Tudo, Senhor, tudo. Tudo. Senhor, Tu conheces o coração de cada vida aqui nesse lugar. Tu conheces o coração de cada mulher que chegou aqui nessa casa. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós queremos sair, Senhor Jesus, desse lugar mulheres diferentes. Nós não queremos mais, Senhor, sermos escravas do medo, como nós cantamos. Mas nós queremos entender quem nós somos. A Tua palavra diz que nós somos filhos. Filhos. O Senhor já não nos chama de servos, mas o Senhor nos chama de amigos. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos escolheu e que o Senhor tem um plano para cada uma de nós. Oh, Senhor, que esse propósito se cumpra. Eu oro para que cada coração aqui, Senhor, esteja aberto para ouvir a Tua voz, para ser, Pai, tocado através da Tua palavra, ser liberto através da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, que a Tua verdade liberte mulheres nessa noite. Que a Tua verdade, Senhor, nos realinhe ao propósito que o Senhor tem para nós. Oh Deus, e que assim, Pai, o Teu nome seja glorificado nessa geração, através de cada mulher abençoada nesse lugar. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço pelo poder que há no nome de Jesus. Queridas, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de mais um ano nós estarmos aqui reunidas, né, em mais uma conferência. Todos os anos a gente escolhe o mês de março para nos reunir, porque é o mês da mulher, né? É o mês em que muitos lugares eles acabam fazendo homenagem para as mulheres e a gente acaba escolhendo esse mês para abençoar a vida de cada mulher. Porque eu creio, mulheres, que há um propósito divino sobre as nossas vidas. O Senhor escolheu a mulher com um propósito. Amém? Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 2, Ele olhou para o homem e Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele criou esse ser tão precioso que somos eu e você. Mulheres abençoadas, auxiliadoras idôneas. E é interessante porque o significado de auxiliadora é alguém que facilita o trabalho. É alguém que está habilitado para um serviço. E eu creio que isso o Senhor já liberou sobre nós mulheres. Ele já liberou. Mas o inimigo, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, ele tem roubado essa verdade. Ele tem roubado essa verdade. E quantas mulheres têm caminhado escravizadas sem saber qual é o propósito, sem entender, meu Deus, será que eu vou conseguir? Se encontram dentro de uma missão pensando, será que eu vou conseguir? Mas eu quero dizer para você, queridas, e eu estou aqui essa noite para liberar uma palavra poderosa da parte de Deus. O Senhor, Ele tem um plano. E a minha oração é para que esse plano se cumpra na vida de cada mulher aqui nesse lugar. Amém? Na vida de cada uma que está aqui nessa casa. Eu queria pedir só que ligassem as luzes para mim, por favor. E o tema dessa mensagem é o tema da conferência. Não tenha medo, tenha fé. Na verdade, queridas, o Senhor Ele está falando comigo acerca desse tema há alguns anos. Eu lembro da primeira vez que o Senhor falou para mim, o Senhor falou,
eu tava indo para uma conferência de mulheres e o Senhor me falou na palavra acerca desse tema. E Ele falou muito claro comigo: filha, essa geração, ela precisa ouvir acerca disso. Porque na palavra de Deus contém tudo o que eu e você precisamos. Esse livro, ele é completo. E uma das coisas que o inimigo, ele tem tentado lançar é dizer que esse livro é um livro arcaico. É um livro que passou. Queridos, esse livro, ele pode até ser antigo, mas ele é muito atual. Quando você lê esse livro, você vê o quanto que ele é atual. Meu Deus, foi escrito há tantos anos e como que ele pode ser tão atual? A Bíblia fala que essa Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é poderosa e ela é eficaz. Repita comigo: eficaz. Essa Bíblia, ela é suficiente. Tudo que está aqui é para ser lido e não somente lido, mas vivido. O que a Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 1? Sejam não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mulheres, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas eu tenho boas novas para você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E o propósito dele é liberar e libertar vidas. Não mais escravos, mas livres. Livres, e nós somos libertos através da palavra de Deus. É através dessa palavra. É através dessa palavra. E quando vê esse tema, não tenha medo, tenha fé. Porque o medo, o significado de medo no dicionário é sentimento de inquietação, de uma ameaça real ou imaginária. É inquietação de alguma coisa que está acontecendo, ou talvez nem está acontecendo. E a maioria das preocupações que nós temos na vida são de coisas que nem aconteceram. Nem aconteceram, mas a pessoa já se encontra perturbada, aflita. Quando nós lemos a palavra e nós meditamos lá no livro de Provérbios 31, fala acerca da mulher virtuosa, não é? Quantas aqui querem ser mulheres virtuosas? Aleluia! Diga assim: eu quero. Eu também. Eu falo, e essa oração eu faço todo dia. Eu digo: Senhor, me ajuda a ser uma mulher virtuosa. Porque, mulheres, nós nunca vamos achar que nós chegamos a um estágio de perfeição. Ah, eu cheguei no ponto em que eu me sinto uma mulher preparada ou uma pessoa pronta. Porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós caminhamos num processo. Repita comigo: processo. É processo. Nós passamos por ciclos na nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós passamos pela fase de adolescência, depois casamos, depois temos filhos, depois os filhos crescem, o ninho fica vazio, depois vem os netos e a casa enche de novo. Mas em cada ciclo da nossa vida, o Senhor, ele quer nos ensinar. Amém? Eu não sei que estágio da sua vida você está, mas eu quero te dizer que nesse estágio da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele quer te ensinar. Te ensinar a ser essa mulher virtuosa. Essa mulher que realmente busca ser direcionada por Deus. Porque, queridas, como mulheres virtuosas, nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus. Sabe por que esse mundo, e eu falo mundo, é porque nós vivemos ainda no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra.
Então, o mundo, ele tenta lançar tantas setas na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes dizendo, olha, você não vai conseguir, você não é capaz. E quantos sentimentos começam a gerar perturbação no nosso coração? E quantas mulheres com esse sentimento de medo? E o medo, queridas, além de trazer inquietação, tormento, ele paralisa a vida daquele que sente medo. E enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos sentir medo, porque medo é um sentimento que faz parte do ser humano. Você sente medo, às vezes é medo de andar numa montanha russa. Eu lembrei de uma vez que nós estávamos num parque da Disney e eu falei para o meu marido que eu queria ir numa montanha russa. E ele disse, não, mas vamos numa mais levinha. Eu disse, tá bom, eu acho que essa aqui é mais levinha. Porque eu vi uma senhorinha, acho que ela devia ter uns 70 anos. E ela estava lá na fila, eu falei assim, olha, eu acho que essa senhorinha não vai para uma tão radical, né? Eu falei, amor, essa aqui é tranquila. E a gente está lá na fila, quando vai chegando, a velhinha fala assim, uhul, é agora! Eu falei, meu Deus, quando a gente entra na cadeirinha lá para sair na montanha-russa, ela deu aquele arranque, e a velhinha lá, uhul! E eu disse, meu Deus do céu, e o João Pedro, papai, o que é isso? E o meu marido dizendo, João Pedro, você é um homem de Deus, João Pedro, você é corajoso. Meu filho, você é um homem de fé. E eu, ai Jesus, me deu uma crise de riso atrás. E eu comecei a rir. E foi tão interessante que à medida que meu marido ia falando para o João Pedro, você é um homem de fé, você é um homem corajoso, meu filho. Ele é papai. Ele, você é corajoso. E à medida que ele ia falando, olha só, o pai falando para o filho, você é corajoso, você vai passar por essa montanha-russa, meu filho, já vai acabar, meu filho vai passar rapidinho, eu estou aqui, papai está aqui, e eu atrás me matando de rir, porque quando eu estou nervosa me dá uma crise de riso, e eu rindo, e cada vez que ele falava uma palavra para o João Pedro, eu rindo, e aquilo foi acalmando o João Pedro. Meu filho não tem medo, meu filho, o papai está aqui, meu filho, você é corajoso. Quando terminou, ele disse, papai, o senhor viu? Eu nem chorei. Ele disse, está vendo só, você é um menino corajoso. Queridas, da mesma forma, isso acontece conosco. O papai, ele está o tempo todo, sabe naquele momento de medo que a gente pensa, e agora? Meu Deus. Hoje eu vi, a gente começou a conferência e é muita expectativa, né, para receber você. As irmãs estavam um pouco atrapalhadas. Aquela expectativa de fazer o melhor, de dar o melhor. Isso é normal, queridas. A gente não vai pensar que acabou, eu estou pronto. Agora eu não sinto mais medo, agora eu não sinto mais tristeza. Não. Enquanto nós vivermos nesse corpo mortal, a gente vai ter sentimentos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos momentos em que Jesus ele chorou, ele ficou triste e ele chorou, porque Jesus quando caminhou nessa terra, ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele sentiu aquilo que nós sentimos, ele veio a essa terra para dizer, olha filhas, filhos, eu passei por isso, eu sei o que você está sentindo. Porque eu vim a essa terra para sentir todos os sentimentos. Ele foi realmente a um estágio de tormento. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele passou por dores. Ele disse para nós, olha, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você pode dizer glória a Deus? Tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vencerão. Olhem para mim. É olhar para o papai naquele dia mau e o papai vai dizer, filha, eu tô aqui. Filha, eu tô aqui. Igual meu filho estava na montanha-russa, morrendo de medo. E todas as vezes que ele ouvia a voz do pai, ele se acalmava. Queridas, caminhar nessa terra
é ter muitos sentimentos, e a gente ainda vai ter muitos sentimentos. É sentimento de perca, é sentimento de traição, é sentimento de angústia. É quando você perde alguém. Nós estamos nessa carne, então tem horas que a gente fica, meu Deus, a gente tem aqueles sentimentos. Mas o que eu quero dizer para vocês, amadas, essa noite, é que nós precisamos ouvir a voz do Abba Pai. Porque o Abba Pai, ele fica o tempo todo, filha, eu estou aqui, não temas. A Bíblia é recheada de palavras que diz, não temas, não temas, porque eu sou contigo, filha. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, não temas, porque até ali eu vou estar com você. Eu vou te segurar com a minha destra fiel, filha. Confia em mim, confia. Queridas, nós vivemos nessa terra, como eu disse, mas nós não fazemos parte dela. Eu não sei o que tem te aprisionado, eu não sei o que tem te amedrontado. Talvez você liga a televisão, olha nas redes sociais, e às vezes a gente fica com tanto medo. Queridas, mas nós precisamos entender que nós somos peregrinos nessa terra. Os nossos olhos, eles precisam estar fitos no céu o tempo todo. Paulo disse, olha, eu fixo os meus olhos não naquilo que eu posso ver. Porque aquilo que eu vejo é passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. Mulheres, os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É olhando para Ele, é no dia da tristeza e dizer, Senhor, eu confio. Senhor, eu confio. Queridas, quantas resistências eu senti nesse tempo orando por essa conferência. Nós estamos há 30 dias no propósito de jejum e oração. Quantas resistências! E uma das coisas que eu senti é que o inimigo, ele realmente estava trabalhando para que muitas vidas não chegassem até aqui. Sabe por quê? Porque ele é o maior interessado em ver vidas aprisionadas. E quantas vidas, quando nós olhamos lá para fora, caminham aprisionadas? Quantas pessoas aprisionadas? Mas nós precisamos entender que Deus, Ele é fiel e que Ele tem bons planos. Nunca olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Aleluia! Nunca olhe. Lembra da história de Davi e Golias? Davi, aquele homem franzino, ninguém dava nada para Davi, né? O Davizinho, pequenininho. E Golias, Davi, ele poderia muito bem olhar para o tamanho do gigante, né? E ficar com medo e sair correndo. Ele não conseguiu nem segurar, comportar a armadura que estava ali nele, né? A armadura de Saul. E Davi, um homem cheio de fé, ele olha para aquele Golias, ele diz, olha, você vem contra mim com espada, lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, não é na minha força, não é na minha capacitação, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Queridas, nós precisamos entender que uma guerra, ela é travada o tempo todo. São guerras externas. E a principal guerra é a interna. Diga interna. Sabia que existe uma guerra aí dentro? Uma guerra. Eu não posso. E as setas são lançadas o tempo todo. Eu não posso. Eu não sou merecedora. Eu não vou conseguir. Será? Será que eu vou conseguir passar naquele curso? Será que eu vou conseguir orar? Será que eu vou conseguir ministrar naquela célula? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser uma boa filha? Será que eu vou conseguir ser uma boa esposa? Será? Será? E vem aquele sentimento. Às vezes, quantas de nós queremos ter o controle da situação, de querer controlar? Queridas, quando nós olhamos para a Bíblia,
Deus realmente nos criou para dependermos dele. É dependência total. Não é sozinha que nós vamos conseguir, mas é na dependência do Senhor, é na dependência dele. Não é caminhar sozinha. Não, Deus não nos criou para caminharmos sozinhas, mas Deus nos criou para sermos dependentes. É depender dele e entender que a nossa força, ela é limitada. A nossa alegria, ela é limitada. Mas quando nós dependemos do Senhor, essa fonte, ela é ilimitada. Essa fonte, ela é inesgotável. E nós precisamos depender dessa fonte todo dia. É nos achegar a Ele. O que é que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. É se aproximando de Deus, é tomando uma decisão, é tomando uma atitude, dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, não olhar para as circunstâncias que estão ao meu redor, mas eu decido, Senhor, olhar para Ti, é olhar para Ti, Senhor, é confiar em Ti, é ouvir a Tua voz. E como é que eu ouço a voz de Deus? Declarando a palavra, orando a palavra. Senhor, a Tua palavra diz. E eu creio naquilo que está na Tua palavra, eu tomo posse daquilo que está na Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que para Ti nada é impossível. O meu Deus, Ele é um Deus grande, o meu Deus, Ele cuida de mim, Ele tem promessas para mim. E o que eu quero, e o que eu vou, é tomar posse dela. Você pode dizer glória a Deus? Nunca confie nos seus sentimentos. Nunca confie, porque os nossos sentimentos e os nossos recursos, eles são limitados, como eu falei. Eles se esgotam. Tem dia que a gente está muito bem. Eu lembrei de uma vizinha minha que ela fala assim, e ela é mineira, né? Ela fala assim: ô pastora, quando o dia está nublado, eu também fico assim, triste. Eu disse: irmã, em nome de Jesus, nós não caminhamos conforme esse mundo dita, conforme como o dia amanhece. Se o dia está ensolarado, eu estou feliz. Se o dia tá nublado, eu estou triste. Não. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso combustível. Quando nós olhamos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Ele nos posiciona, Ele nos realinha, sabe, para o momento certo. Eu estava falando da mulher virtuosa, a Bíblia fala lá em Provérbios 31, 25, que a mulher virtuosa, ela se veste de força e dignidade, e ela sorri diante do futuro. Essa mulher, ela não olha para o futuro com medo, por mais que ela sinta, como eu falei aqui, sentimentos de medo, de dúvida, mas ela sorri, porque ela sabe quem está escrevendo a história dela. Você pode dizer glória a Deus? Ela sabe, então ela sorri, porque ela sabe que mesmo que ela passe pelo dia mal, ela não vai temer. Ela não vai temer. Por mais que ela passe pelo dia sombrio, ela não vai temer, porque ela sabe quem está direcionando a vida dela. Mulheres, nós não precisamos caminhar com temor, mas nós precisamos caminhar crendo, e crendo até o fim. Amém? Eu quero pedir que você abra lá no livro de Marcos, e nós vamos extrair desse texto princípios poderosos. No livro de Marcos, capítulo 4. Amém? A partir do versículo 35, a palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos
para outra margem. Repita comigo: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Repitam: outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval. Repita comigo: vendaval. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo. Repita comigo: dormindo. Sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Repita comigo: cala-te. Aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Lá em Hebreus, no capítulo 13, a palavra de Deus diz: o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O texto começa aqui falando: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E sabe o que eu sinto da parte de Deus? Que Deus, Ele quer nos levar para outra margem. Vira para sua vizinha e diz assim: o Senhor, Ele quer nos levar para outra margem. Isso fala de um outro nível, queridas, de um outro nível. O nosso Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. Você pode dizer assim: o meu Deus é um Deus de novidade de vida. Eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui soprando em vidas. Ele está aqui soprando no seu coração. Eu quero que você entenda: você é escolhida, é amada. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus, Ele nos escolheu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus, Ele tem um plano para cada uma. Deus, Ele quer nos levar para outra margem. Amém? Não foi só a vida de Paulo, não foi só a vida dos discípulos. Deus, Ele quer conduzir pessoas nessa geração a um outro nível, para outra margem. Amém? Para outra margem. E nós precisamos entender quais as ferramentas que nós precisamos utilizar. É caminhar em fé, queridas. Essa é uma porção poderosa. É a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer. Repita comigo: crer. É crer. A Bíblia fala: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Você crê? É dizer: Senhor, eu creio. Fé é a convicção. A Bíblia fala em Hebreus 11. É a convicção de fatos que você não vê. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo essa bolsa, mas eu creio que ela está aqui. Eu creio. Eu não estou vendo ainda. Ainda não estou vendo mudança na minha vida, mas eu creio, Senhor. Eu começo a profetizar. Eu creio, Senhor, eu creio. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Creia somente. Creia somente. Porque os vendavais da vida, eles continuam. Os discípulos, eles enfrentaram um vendaval. E fala que tinham alguns barquinhos ao redor. E esses barquinhos, eles representam aqueles que estão à nossa volta. É a nossa família. São aqueles que nos rodeiam, que fazem parte do nosso dia a dia. São os barquinhos que estão à nossa volta. Existiam barquinhos ali na volta dos discípulos. E o vendaval veio. E sabe o que Jesus estava fazendo?
A Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Você crê que tudo que está na Bíblia é para nos ensinar? Amém? Eu creio. Tudo que está aqui é para nos ensinar. Sabe o que Jesus ele quer nos ensinar aqui? É acerca do descanso. Descanso. Respira bem fundo aí no seu lugar. Descanso. A Bíblia fala em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus. Ele diz aquietai-vos. Ele fala sobre descanso. A Bíblia diz lá no Salmo 37, deleita-te no Senhor. Deleita-te, descansa. E Ele satisfará os desejos do vosso coração. Descansa. O salmista fala, por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Queridos, nós temos vivido numa geração assim, agitada demais, perturbada demais. Isso tem começado tão cedo. Quantos jovens sem esperança, quantos jovens tirando a sua própria vida. Nós tivemos uma notícia aqui de um jovem que se suicidou. Sabe por quê, queridas? O inimigo ele tem lançado as suas mentiras. Mas sabe de uma coisa? Cabe a mim e a você saber quem nós vamos ouvir. Quem nós vamos ouvir? Você precisa se posicionar como uma mulher de Deus. O que a Bíblia fala lá em Provérbios 14:1? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como eu li, o Senhor ele liberou sobre nós tudo que nós precisamos. A Bíblia ainda vai além, ele diz lá em Tiago no capítulo 1 que aquele que não tem sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que a todos dá livremente. Ele dá. E sabe o que a gente precisa? É pedir, Senhor, eu quero. Me dá sabedoria. E ele ainda vai além, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, ele continua falando lá no versículo 6, que aquele que pede, ele não tem que duvidar. Ele tem que pedir com fé. Diga, é com fé. É crendo, mulherada, é crendo. Aquele que pede, ele tem que pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida, ele é oscilante, ele é como uma onda do mar, perturbado, agitado. E ele continua falando lá no versículo 7, não espere tal pessoa receber alguma coisa do Senhor, não espere. E ele ainda continua lá no Tiago capítulo 4, dizendo, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Nós precisamos pedir, Senhor, me dá. É dizer, Senhor, será que eu vou ser uma mulher abençoada? Não, Senhor, eu quero. Eu sou uma mulher abençoada. Eu fui comprada. A tua palavra diz que eu não fui comprada por coisas perecíveis, mas eu fui comprada pelo precioso sangue, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu tenho um alto preço. Eu tenho um alto preço. A Bíblia fala mulher virtuosa, quem encontrará? O seu valor excede ao de finas joias. Diga isso para sua vizinha, diga assim, o seu valor excede ao de finas joias. Vira para a mulher do outro lado e diz assim, você é valiosa demais. Tem muita riqueza aqui nesse lugar, amadas. Aleluia! 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 Enquanto o inimigo tenta lançar as suas mentiras, dizer você não tem valor, você não tem valor. E até as canções dessa geração atual são tão sujas, menosprezando a mulher, o valor da mulher. Você não tem valor,
Você não é nada, você não vai dar nada na vida. Mas quando eu venho para a palavra, eu entendo que a beleza, ela é enganosa e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, mas a mulher que teme ao Senhor, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, aleluia! Essa será louvada, aleluia! A mulher que teme ao Senhor, queridas, ela é diferenciada. E a Bíblia ainda vai além. Ela diz que o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Mulheres, esse é um ingrediente tão poderoso que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. É de sabedoria, é de graça de Deus, é de ouvir a palavra, as verdades de Deus. Quando você se sentir perturbada, agitada, para tudo e busca da fonte certa. Dizer: Senhor, aquieta minha alma, refrigera minha alma. O salmista fala, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes e refrigera a minha alma. O Senhor, Ele traz refrigério para a nossa alma. E nós temos vivido nesse mundo, queridas, e a Bíblia já fala que os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos, onde as pessoas seriam mais amantes dos seus deleites, isso fala das suas vontades, do que amigas de Deus. A gente tem vivido nessa geração perturbada, mas nós precisamos caminhar entendendo: eu não faço parte desse mundo, eu estou além. Às vezes eu estou no trânsito em Belém, eu digo: eu estou além, Senhor, eu estou além desse trânsito, não. Eu não vou me perturbar, não. Porque tem horas, queridas, que a gente tenta se agitar, não é? Mas é nessa hora que a gente precisa parar tudo e dizer: Senhor, eu sei que Tu não mudou. Tu és o mesmo, tu és o mesmo que dá uma ordem. Basta uma ordem sua e os ventos, eles param, eles cessam. Quando eu descanso, quando eu confio em Ti, o Senhor, Ele conduz a minha vida debaixo da graça e da dependência do Senhor. O Senhor é o mesmo que diz ao vendaval: cala-te, aquieta-te. Como eu disse, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Por mais que o inimigo tente lançar as suas setas e dizer que a Bíblia é arcaica, que o nosso Deus, Ele não se importa, eu quero que você entenda que Deus, Ele se importa com cada um de nós. Ele não mudou, Ele é o mesmo que dá uma ordem e os ventos, eles cessam. Ele é o mesmo que dá uma ordem e o cenário muda. Ele é o mesmo que nos levanta e que libera sobre nós das suas verdades. Sabe o que a palavra diz no Isaías 41? Receba essa palavra. Levanta sua mão direita. Eu quero que você receba essa palavra. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Versículo 13: porque eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia.
Queridas, esse é o nosso Deus, Ele não mudou. Mas depende de nós nos posicionar. Quem eu vou ouvir? Quem eu vou ouvir? Eu decido ouvir Deus. Eu decido ouvir Deus. Eu caminho com aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu vou ouvir Deus. Sabe por que os discípulos ficaram aqui perturbados? Jesus estava com eles, mas eles ainda não haviam entendido. Quantos de nós caminhamos, servimos ao Senhor e esquecemos com tanta facilidade que Deus está conosco? É crer, é fé. Você não está vendo, talvez você não está vendo, mas é crer. Eu creio, Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não estou vendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor cuida de mim. Os discípulos ficaram perturbados, porque todas as vezes, queridas, que nós nos perturbamos, nós damos um recado para Deus. Eu não estou confiando. Eu não estou confiando. Mas quando nós declaramos em fé, Senhor, eu creio. Senhor, eu confio. Senhor, eu creio. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito. Algo acontece. Algo acontece. Algo acontece. E sabe que Jesus disse para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que vocês duvidam, homens de pequena fé? Por que duvidastes? Quantas vezes o Senhor falou para os discípulos, e é como se Jesus estivesse falando para nós hoje: por que vocês duvidam? Vocês não têm fé? Nós precisamos orar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Porque fé é a única coisa que nos leva ao descanso de Deus. Eu não quero caminhar perturbado, porque a perturbação e a inquietação me impedem de ouvir Deus. A inquietação, a perturbação me levam a um lugar inseguro de enfermidade. E a tua palavra diz, Senhor, em Mateus no capítulo 6, que nós não temos que nos preocupar com nada. Com nada. Quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Os pagãos se preocupam com isso. Não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupem. Porque amanhã é o Senhor quem cuida. Do nosso amanhã é o Senhor que cuida. E quando nós entregamos, quando nós nos deleitamos, entregamos a nossa vida a Ele, Ele faz. E tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Os vendavais da vida vêm, como veio na vida dos discípulos, é para provar a nossa fé. Tem uma canção que diz: toda vez que a minha fé ela é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Toda vez que a minha fé é provada, o Senhor está me dando uma oportunidade de crescer um pouco mais. Então aquela luta que vem não é para destruir você, não é para te perturbar, mas é para aumentar a tua fé. Sabe, naquele dia mau, naquele dia difícil, talvez as pessoas pensem: meu Deus, essa mulher é maluca. Mas olha para o nada e diz: Senhor, eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tá difícil, Senhor. Me machucaram, me traíram, mas fizeram tudo isso contigo, Jesus. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar e diga isso comigo: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: não andeis ansiosos.
por coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. O Senhor, Ele não quer que caminhemos perturbados. Sabe por que tudo isso aqui já está escrito? Sabe por que Ele deixou tudo isso na palavra? É para que hoje eu e você tomássemos posse dela. É tomar posse dela. Sabe por que muitas pessoas estão escravizadas pela enfermidade, doenças psicossomáticas, pessoas ansiosas, pessoas perturbadas, pessoas que não conseguem ter uma vida de descanso, não tem paz. E a Bíblia fala, olha, eu libero sobre vocês a paz que o mundo não pode dar. Mas Ele libera sobre nós a paz que excede todo entendimento. Sabe, em meio à turbulência, é entender o Senhor. Ele está no barco, e se Ele está no barco, eu vou fazer o que Ele fez, eu vou dormir. Às vezes parece até difícil, né? Meu Deus, mas como que eu vou ter esse tipo de atitude? É dando passos de fé. Sabe, naquele dia que você está com muito medo, você fala, eu vou. Porque eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Aí quando aquela outra dificuldade vier, você vai dar outro passo e vai dizer, eu sou uma mulher de Deus. Eu profetizo, Senhor, eu não sou escrava do medo. Porque a tua palavra diz, Senhor, lá em Gálatas, no capítulo 1. A tua palavra diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele já me libertou. Ele já me libertou de todo medo. Ele já me libertou de toda insegurança. Ele já me libertou de toda perturbação, de toda inquietação. Mulher, seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei o que te perturba, mulher, mas eu tô aqui nessa noite para te dizer que o Senhor te ama. Te ama. E o que Ele diz para nós nessa noite está em Isaías 41. Não temas. Não temas, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Crê somente, tudo é possível. Aquele que crê. Não temas, seja cheio de fé. Seja cheia de fé, seja cheia do Espírito Santo de Deus, pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Deus não nos dá espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. No amor não há medo. Quem é o amor, queridas? Deus é amor. Deus é amor. O que é que a Bíblia fala lá em 1 João 4? No amor não há medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo produz tormento. Mas nele, quando nós estamos nele, Ele lança fora tudo aquilo que nos paralisa. Tudo aquilo que nos paralisa, Ele lança fora. Ele lança fora. O tormento, ele pode até vir, mas a gente respira fundo. Nós ouvimos a palavra de Deus. E o que é que a Bíblia fala? Lá em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Como é que eu tenho fé? Ouça a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, a fé, ela vem por ouvir. E eu vou ouvir essa palavra. Tem um texto lá em Lucas 18 que fala de uma mulher, e nós já estamos finalizando. Fala de uma mulher que ela estava muito perturbada.
ela tinha uma causa para resolver. E ela foi diante de um juiz que ele era muito mau, um juiz mau. E ela chegou diante daquele juiz com a causa dela. Só que aquele juiz não dava a mínima, mas aquela mulher estava ali insistindo. E aquele juiz disse: meu Deus, essa mulher insiste tanto que eu vou atender a petição dela. E aquele texto termina falando assim: será que o Senhor encontrará fé na terra quando Ele voltar? Eu achei tão interessante lendo acerca desse texto, porque tudo que está aqui, queridas, é para que a gente reflita. Quando Jesus voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Mas a minha oração é para que o Senhor levante nessa noite, é para que o Senhor levante nesse tempo mulheres cheias de fé. Amém? Você quer agradar a Deus? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que nós, nessa noite, possamos nos posicionar. A Bíblia fala em Hebreus 10 que o justo, ele viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não terá prazer. O Senhor está falando. O justo viverá pela fé. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor está liberando uma porção sobre nós.